Olá para você que está aqui me assistindo. Eu sou a Ana Rodrigues, você está aqui no canal Astrologia Clássica e nós vamos agora fazer a nossa reflexão astrológica semanal, certo? Então aproveite aí quem não está inscrito no canal, estiver aqui no YouTube, se inscreva, ative as notificações e acompanhe as outras séries também. Navegue um pouquinho aí no canal que você vai encontrar séries variadas, né? Eu posto o vídeo aqui no YouTube, mas eu compartilho o vídeo lá no Instagram também. Então, sei que alguns de vocês assistem pelo link, né, que eu deixo lá no Instagram mesmo, né? Mas sejam todos muito bem-vindos esta semana. E é uma semana que a gente tem alguns movimentos interessantes no céu. Ela não é tão agitada, né, assim, em termos de eventos como na semana anterior, que a gente teve lua cheia, né? O ingresso do Sol no signo de Libra. Nós temos movimentos, sim, bem interessantes, mas ela já não está mais com essa agitação. Vamos ao que interessa. E aqui no domingo, dia 26, a gente continua com uma característica aqui cumpridora, né? Nós vamos ter os 3 movimentos do dia sendo formados pela Lua, que estará em Gêmeos, né? Esse gráfico aqui é o das 6 da manhã e a Lua está aqui em conjunção ao nó do norte, né? Ela vai aplicar um trígono ao Sol às 4h45, um pouquinho antes. Depois ela vai aplicar um trígono a Saturno e depois um trígono aqui a Marte. Os 3 movimentos do dia são trígonos de elemento ar, que tem total ligação com o processo da interação e da troca, né? Então, mesmo que nos 2 movimentos envolvendo Sol e Marte aqui em Libra, né, que encontram esses pontos aqui, né, Marte e o Sol em debilidade, essa dinâmica, ela não cria um clima tenso, né? Não vejo como a probabilidade de um domingo, assim, agitado, com muita tensão. Ele dinamiza, facilita, né, um pouco mais da troca e não tem uma aceleração nem um clima do imprevisível, porque esse aspecto que vem no meio, né, entre o trígono com Sol e o trígono com Marte, que é com Saturno, ele torna um clima um pouco mais cumpridor dentro do projeto, assim, vamos dizer. Então é mais fácil, eu diria, até continuar com aquilo que você estiver fazendo. Não é um domingo propriamente assim parado, né? A Lua em Gêmeos não tem nada de parada, nem de ritmo lento, ao contrário, ela tem uma característica de ânimo, mas a gente já tem um clima que favorece cumprir com as coisas, né? Mesmo que não seja aquela coisa paradona, tal, o que você estiver fazendo, ele tende a se concluir. E também é um domingo muito interessante para trocas mesmo, né? Conversas, encontros. Ele tem essa tendência mais suave. Para estudos, ele não acaba facilitando muito a profundidade, mas dependendo do que você estiver estudando e como você estiver estudando, pode até ser muito interessante, né? Porque uma característica comum do elemento ar, né, da triplicidade do ar, é a informação, o conhecimento, a dinâmica mental. Então pode ser interessante para ler, pesquisar na internet, por exemplo, né, temas variados. Se você estiver estudando alguma coisa que não seja muito complexa também, tem uma facilidade aqui, né? Assistir um filme, uma série, encontrar com os amigos, enfim, acaba facilitando um pouco essa dinâmica toda aqui, certo? Então, domingo ele traz uma característica até interessante. Aí o dia 27 muda um pouco, né? Porque a gente tem Mercúrio estacionando para entrar no movimento retrógrado, né? Voltar nos graus que ele já passou, às 2h10. E não há necessidade de nenhum pânico, né? Porque o movimento retrógrado de Mercúrio, as estações, né, de Mercúrio, são as mais comuns ao longo do ano, né? No mínimo 3 vezes. Então não há por que ter nenhum pânico, porque o Mercúrio fica retrógrado. Ele vai ficar retrógrado no signo de Libra, signo de domínio de Vênus, e Vênus está em Escorpião, que é bem complexo. Então a gente sabe que nos momentos de virada, né, do movimento, de mudança de movimento, no sentido eletivo, não temos um clima favorável para empregar mudanças, realizar coisas que precisam ir para frente, né? Porque o planeta, nessa característica astrológica e não astronômica, ele para, né? Porque o movimento retrógrado, ele é aparente, né? O planeta não muda o sentido de movimento dele lá no céu, mas é um jogo de acordo com as velocidades, ok? Então, traz essa percepção, uma aparente, né, mudança de movimento. Mas quando a gente traduz para os eventos da vida, isso significa retroceder, voltar atrás. Só que ele estaciona, a velocidade fica zero.
para depois começar a voltar nos graus. Então, ninguém quer começar alguma coisa que tenha um objetivo definido com uma característica parada, não é isso? Então, evitem, por exemplo, agendar reuniões na segunda-feira, evitem dar entrada em processos, documentos, coisas que vocês precisam fazer, pode ser um processo um pouco lento. Evitem ter conversas importantes, evitem lidar com burocracias ou alterar a rotina mesmo, né? Aplicar alguma mudança radical, não é tão adequado, ok? Agora, esperem quando ele entrar aqui, né? Depois já da segunda na terça-feira, ele já vai estar retrógrado. E o movimento retrógrado pode até ser interessante se você precisar rever alguma coisa, né? Corrigir alguma coisa, voltar para algum ponto para acertar as arestas, por exemplo, não é de todo ruim. Então, o movimento retrógrado, ele é uma debilidade, mas depende do que você estiver lidando, até que voltar nos graus, né, corrigir alguma coisa que não deu certo, não é tão ruim assim, né? Então, sem pânico, pessoal. E depois o próximo movimento é só à noite, ó, que é um trígono desta lua que está em Gêmeos, a Júpiter. Então, de novo, né, uma característica aqui já um pouco mais expansiva, né? O primeiro movimento que é mais hesitante, porque pega Mercúrio em Libra, então a questão de expressão, dinâmica de interação, ela já não fica tão facilitada. Aí quando for aqui, às 20 e 24, esse trígono de Lua com Júpiter, ele tem uma natureza um pouco mais expectativa, né? Um clima de expectativa, ele dinamiza um pouco a abertura do olhar, né? Observar as coisas num sentido geral. Talvez seja melhor se você estiver buscando incorporar algumas coisas diferentes no que você estiver fazendo, lidando, né, nos seus interesses de maneira geral. Se o Mercúrio não tivesse retrógrado, seria uma característica interessante para aplicar mudanças, né? Esse movimento do ar, né, que já é úmido, envolvendo a Lua e Júpiter, dinamizaria um pouco do processo de mudança. Mas como o Mercúrio vai estacionar aqui nessa segunda-feira, então eu não recomendo aplicar mudanças. Mas você pode ter a mente aberta para olhar para alguns horizontes, pelo menos em termos de ideia, né? O ideal é que traga a ideia nova, mas se concentre depois para a organização dos passos, ok? E isso aqui, no dia 27, então também comércio não é um tema muito favorável aqui na segunda. Aí o dia 28 é o dia da Lua minguante que nós vamos ter, e a Lua vai chegar a um trígono a Mercúrio aqui a 1,18. E esse gráfico é das 6 da manhã, então a Lua está aqui já em 27, né? E o Mercúrio em 25, mas quando foi 1,18, ela passou por 25 graus aqui de Gêmeos e aplicou esse trígono. Bom, nós não temos nem Mercúrio forte aqui em Libra, né? Ele não tem muito poder, como também a Lua. Ele vai ter uma regência aqui da triplicidade do ar, né? O Mercúrio ele é o regente noturno da triplicidade do ar. E a Lua aqui peregrina total, geral, né? Então, ele acabou de voltar no movimento retrógrado e requer uma atenção sobre a mudança de interesse. Eu recomendo uma atenção porque pode acontecer de na terça-feira, dia 28, os imprevistos, né? As coisas saírem um pouco do fluxo natural. E aquele jogo de cintura que a gente precisa ter para lidar com circunstâncias diferentes, vai ser exigido aí esse jogo de cintura para conseguir resolver algumas coisas, né? Quando for ali no meio da manhã, 10h34, então a Lua já ingressa no signo de Câncer, que é o domicílio dela, então o ritmo ele vai se acalmando um pouco mais. Como o Câncer tem uma natureza fria e úmida, ele reserva um pouco mais. Não quer dizer que fica um clima mal-humorado, mas já não tem uma tendência muito à imprevisibilidade, né? O clima parece que fecha um pouco e concentra. Então, a partir daí, o adequado já é mais você se concentrar mesmo, se aprofundar naquilo que você estiver fazendo. E é às 22h57 que a Lua vai aplicar uma quadratura ao Sol, formando a última fase desse ciclo lunar, que é uma fase minguante, né? Então, essa fase minguante vai ter a Lua em Câncer. A própria fase minguante também tem uma natureza introspectiva, fleumática, né? Assim como o próprio signo de Câncer. Então, a gente tem um final de terça-feira bem adequado para recolhimento mesmo. Atividades que não sejam muito movimentadas, nem grandes ousadias.
vai favorecer um pouco mais da reserva mesmo, né? É uma característica bem reservada mesmo, muito fechada, sensível também, ela acaba acentuando bastante o nível de sensibilidade. Então aqui o ideal é você nem procurar aumentar a sua sensibilidade, por exemplo, assistir filmes aí que sejam muito românticos ou muito sensíveis, né? Muitos dramas, né? Vamos dizer, tá? E também evitem, assim, lidar com circunstâncias em que vocês percebam que o campo emocional está sensível demais, né? É mais fácil se magoar com as situações, fica aquele climão, assim, sabe? Parece que tudo atinge, né? No nível emocional, então evitem, né? Aí quando for o dia 29, aqui é a quarta-feira, a gente continua com um clima de reserva, pessoal, porque dois movimentos, né? Às 5h17 na madrugada, a Lua vai aplicar uma quadratura a Marte. E essa quadratura aqui, ela já é um pouco mais tensa, né? Apesar da Lua estar no seu próprio domicílio, Marte ele está debilitado em Libra, no exílio, e aqui nesse aspecto ele está enxergando um outro ponto de debilidade dele, que é a queda. Então a gente tem uma tendência muito subjetiva e indireta em lidar com as circunstâncias, né? Gerais, né? Coisas a resolver, até prejudica um pouco o sentido de atingimento de objetivos, né? Ir direto ao ponto, isso fica bem prejudicado. Então evitem iniciar qualquer atividade sobre essa característica, porque ela é um pouco mais tensa mesmo, né? Ela não é muito fácil influir de uma maneira descomplicada, certo? Acaba indo para um campo com uma tendência um pouco mais complexa. E às 19h19 é o Sol quem vai chegar a um aspecto de trígono a Saturno, que está em Aquário. Bom, o Saturno está no seu domicílio diurno, muito que bem, daí o Sol chegou e aplicou esse trígono, e aí ele não gostou nada, porque o Sol também está debilitado aqui em queda, e nesse aspecto ó, o Sol tem exílio aqui no signo de Aquário. E a gente tem o Saturno enxergando um ponto de dignidade ali em Libra, né? Enfim, né? Esse clima da reserva, ele continua. Então, esse trígono, ele pode favorecer mais a gente lidar com as coisas do compromisso geral, dar uma palavra tal. Só que eu penso assim, né? Pelo fato do Sol, que representa sucesso e brilho, já estar debilitado, e é ele quem está enxergando uma debilidade aqui em Aquário, isso prejudica um pouco a ideia do sucesso, da realização daquilo que se pretende, né? Apesar de Saturno ver aqui a sua exaltação, a sua dignidade essencial de exaltação, que favorece o compromisso, nem sempre essa questão de assumir um compromisso leva uma possibilidade de realização dos objetivos que você pretende. Então, evitem também, né? Esse trígono ele não tem uma natureza 100% agradável, né? Favorável, vamos dizer, né? Não é um bom momento. Então, dia 29 inteirinho, com uma tendência de reserva, muito subjetivo, dificulta muito os objetivos serem atingidos de uma maneira geral em qualquer área que você estiver lidando, tá bom? Então, mantenha aí a atenção. Não é um bom momento, inclusive, para reuniões, né? Não facilita nada o jogo. Aí, o dia 30, ó, ele vem com 6h44, a Lua aplicando um trígono a Vênus. Então, de novo, a Lua ainda está aqui no seu domicílio Câncer, Vênus está bem debilitada aqui em Escorpião, no seu exílio, daí a Lua de novo vê um ponto de debilidade. Então, assim, esses aspectos aqui dessa semana, eles estão levando os planetas muito a enxergarem pontos onde eles não têm força. E por isso torna a semana com um clima um pouco mais pesado, assim, né? Bom, esse aqui, esse trígono em especial, ele é muito complexo, muito mesmo. E não é um trígono fácil, não é de afetividade, amorosidade, pessoal, ele não é. Ele tem uma tendência muito mais à preocupação, à complexidade, à dificuldade em lidar com os assuntos num sentido prático, né? Então evitem lidar com os temas que já por natureza têm o campo emocional no jogo aqui, né? Assuntos que são emotivos, né? Conversas que precisam, né? Que tem esse toque mais emocional. E assim, a gente vai ter que ter uma consciência para lidar com as coisas num sentido mais concreto, realizador e prático, tá? Não tá facilitando muito o jogo aqui natural das coisas. Lembre-se que Vênus tem
como tema a moeda, né, as coisas boas da vida, prazer e satisfação. Então a gente acaba tendo um clima que eu penso muito preocupado e ele pesa um pouco nessa ideia da satisfação geral. E aí o próximo aspecto, pessoal, vai acontecer bem no meio do dia, às 11h48, que é quando a Lua aqui, ó, em Câncer vai aplicar uma quadratura aqui ao Mercúrio que está em Libra. E esse aqui também é bem complexo, continua com um nível de complexidade, dificulta um pouco o fluir de temas que envolvam a parte comercial, troca de informações, conversas, a dinâmica mesmo, né? O trâmite natural das coisas. Temas burocráticos evitem. Uma das características de Lua em Câncer é uma complexidade, profundidade, reserva. Eu coloquei até o tema como econômico, mas não é econômico só no sentido financeiro. Me parece muito ele econômico no sentido da ação mesmo, né? E também ali, só no final, né, o último aspecto do dia, às 20h35, que é esse aqui que Vênus aqui em Escorpião vai aplicar a Júpiter, ele tem também um outro nível de tensão, que eu penso que o Vênus em Escorpião, ela acaba trazendo muito para dentro o atendimento dos desejos em um campo bem emocional, e uma quadratura com Júpiter que representa abertura de horizontes, confiança, né? Esse sentido de esperança dificulta bem. Então, uma quadratura entre os dois benéficos, num ponto onde eles não têm tanto poder, por exemplo, Vênus está bem prejudicada aqui, né? Ela está na própria face e só, né? Tem uma regência na triplicidade da água, mas a debilidade dela aqui em Escorpião acaba pesando muito mais, né? Júpiter aqui em Aquário também tem pouco poder, então essa quadratura ela pede uma atenção bastante com os exageros, né? Não é muito favorável. E 21h53, aí a Lua ingressa em Leão, aí o Leão já tem uma natureza mais ativa, empolgante, agitada, um pouco nervosa também, né? E esse clima é levado para sexta-feira, né? O primeiro movimento é ali às 11h10. É uma oposição primeiro de Lua com Saturno. E essa oposição ela pega a Lua aqui no signo de Leão, onde não tem muito poder, mas o Saturno tem ali onde ele está. É bastante rígida em termos de interesses gerais, não facilita a troca, a interação, ela não tem uma facilidade assim, vamos dizer, para a gente lidar com temas empáticos, né? Se colocar no lugar do outro e tal. É um tanto cabo de guerra, assim, eu penso aqui. E aí, quando for às 14h34, esta Lua em Leão vai aplicar um trígono aqui ao Sol em Libra, que até é legal, porque ela está no signo que o Sol rege, né? Então, apesar do sexto não ser um aspecto assim tão amplo e dinâmico, vai melhorando um pouco mais o clima. Então, do meio da tarde, né, que é das 14h34 para frente, vai aliviando um pouquinho mais a tensão. Antes, essa aproximação da Lua em relação a Saturno, ela tem uma característica muito resistente, muito dura, né? E aí, quando for ali às 18h46, a Lua vai aplicar um sexto a Marte. Aqui já não há essa troca, como a gente viu aqui da Lua com o Sol, né? Já não tem muito, mas é uma característica interativa, alegre, né? A gente está falando de dois signos quentes, então a gente vê um pouco mais de ânimo e tal. Mesmo que não seja uma expressão totalmente direta para os assuntos mais festivos, né, eventos sociais e tal, pode até ser interessante, porque tem um clima mais vivo, né, mais energético. Bom, o dia 2, o sábado, né, ele vem com esses dois movimentos. A Lua vai chegar à oposição a Júpiter, que é no meio da tarde, né, quase para o fim, 16h28. Essa oposição, ela já representa um pouco mais de excesso mesmo, né? Primeiro, né, o Leão é um signo fixo, fogo. Essa expressão da Lua em Leão, ela é muito forte, assim, afirmativa, vamos dizer. E o Júpiter aqui, ele está numa característica mais da abertura, né, num signo mais aéreo. Então, essa oposição, ela pede atenção em relação aos excessos, e não é só excessos com gastos, não, é excessos de maneira geral. Parece muito que a gente amplia demais o otimismo, a autoconfiança, e tem que manter os pés no chão aqui, porque pode exceder um pouco com uma visão muito grandiosa das coisas de maneira geral, né? E depois ela vai aplicar outra quadratura, mas agora é a Vênus, né? E essa quadratura tem mais, outra vez, aqui um aspecto tenso, porque a Lua tem debilidade aqui onde Vênus está. Aqui já vai pedir bastante atenção, exatamente com relação aos excessos com gastos, com bebidas, com comidas, com as coisas que
intensificam o sentido passional, até no nível do amor e da sexualidade, acaba representando um pouco mais de tensão. Tem uma característica muito, muito passional. Então evita brigar com o namorado aqui ou com a namorada, né? Nesse momento aqui, porque as coisas ficam muito nervosas, né? Bem nervosas. E aí, pessoal, é assim que a gente termina essa semana, né? Então vocês perceberam que são vários aspectos que acabam dinamizando a semana e tornando a semana com um clima um pouco mais pesada, assim, de maneira geral. Então, mantenham atenção a esses momentos e organizem aí as suas atividades. E eu deixo um abração para todos vocês. E na próxima semana a gente volta aqui para mais uma reflexão astrológica, então. Até mais!